E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Agora, capítulo 23. Então, falamos a respeito de Balaque, que mandou chamar Balaão. Balaque é o rei dos Moabitas, e chamou Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar os israelitas. E Balaão, ele não é um sacerdote e ele também não é um profeta segundo o coração de Deus. Ele é uma pessoa que conhece a Deus, mas ele não é uma pessoa fiel, ele é uma pessoa corrompida. E ele tem um dom evidente, ele tem o dom da profecia que manifesta na vida dele. E o dom, falei que o dom não é sinal de caráter e nem sinal de salvação. Então, como eu disse, ele não é sacerdote. E agora no capítulo 23, nós vemos que Balaão mandou Balaque preparar todos os preparativos para o sacrifício. Ele manda construir 7 altares lá no lugar alto, onde era executada a adoração a Baal. E lá ele faz então os 7 altares e prepara lá os 14 animais, 7 carneiros e 7 novilhos. Isso mesmo, 7 novilhos. E eles são sacrificados ali no altar. E aí o Espírito do Senhor vem sobre Balaão para que ele possa liberar o seu oráculo. Então, algumas palavras falam oráculo, mas é liberar a voz de Deus, uma profecia. E aí, irmãos, o primeiro oráculo de Balaão, ou a primeira palavra profética liberada na vida dele, que me chama a atenção, é o versículo 8. Mas vamos começar no 7. Então Balaão proferiu o seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: venha amaldiçoar Jacó para mim, vem sentenciar Israel. Como amaldiçarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Então a primeira resposta de Balaão a Balaque é essa: não posso amaldiçoar quem está abençoado por Deus, não posso sentenciar quem Deus não sentenciou. E aí eu falei, esses dias fiz um vidinho falando que nós vemos muitos cristãos que têm medo de bruxaria, têm medo de macumbeiro, têm medo de trabalhos que são feitos para elas. Mas, irmãos, a sua única preocupação na vida não deve ser o que as pessoas fazem para você. Sua única preocupação na vida tem a ver com o que você faz em relacionamento, com o seu relacionamento com Deus. O quanto você o busca, o quanto você o ama, o quanto você o contempla. Porque o que vai definir a sua vida não é o que as pessoas fazem para você. O que vai definir a sua vida é aquilo que você vai contemplar, aquilo que você vai gastar tempo e energia. E isso é o que vai definir uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada. Então, o segredo de ser abençoado é andar com Deus. E aí nós vemos que Jacó, Israel, aquele povo era um povo separado e consagrado ao Senhor, mesmo que eles tivessem seus erros, seus pecados, mas eles tinham uma aliança com Deus. E aí essa aliança fez com que a bênção do Senhor estivesse com eles e ninguém poderia tocar naquele povo a não ser o próprio Deus. Então, não se preocupe com o que as pessoas fazem para você, se preocupe com o que você faz com o teu relacionamento com Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Então, Balaão falou: como amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciar quem o Senhor não sentenciou? E aí, Balaque fica furioso. Então Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meu inimigo e tu os abençoa. E aí ele fala assim, não somente abençoa, mas fala assim: e tu os abençoaste muito, tipo, muito mais, porque ele fala da grandeza de Balaque, fala da grandeza de Israel. Aqui ele fala: quem poderia contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então esse é o primeiro oráculo liberado ali por Balaque, e aí por Balaão, e aí Balaque leva Balaão para um outro lugar para ver se de outra vista ele pudesse então amaldiçoar
amaldiçoar os israelitas. E o que também é interessante aqui? Cara, Balaão já está vendo que o Senhor está com aquele povo. Balaão já sabia a fama de Israel. Balaão, ele tenta ali o tempo todo ser agradável ao rei. Não era para ele ir para o outro lado, lá de novo, para outra cena. E ele vai lá. E aí, mas mesmo assim o Senhor fala com ele. E aí nós temos a segunda profecia. A segunda profecia que me chama a atenção é o versículo 19. Ele fala uma verdade, ó. Versículo 18. E Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, levanta-te e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Ou havendo ele falado, não cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou. E não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel, que coisa Deus tem feito. O povo se levanta como a leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão, se não vais amaldiçoá-lo, também nos abençoe. Tipo assim, cara, já que você não quer amaldiçoar, mas não abençoa mais esse povo não. Então Balaão libera mais profecia ali, falando da grandeza, da força de Israel, falando que eles são como um leão, uma leoa, e que eles vão devorar tudo, e que o Senhor está com eles, está com aquele povo, não porque aquele povo era bom, não porque aquele povo era santo, mas porque o Senhor escolheu aquele povo. E aí, irmãos, capítulo 24, no capítulo 24 continua ali a profecia, Balaão continua liberando seu oráculo, e a terceira profecia que me chama a atenção é o versículo 4, e fala assim, ó, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, são como jardins à beira dos rios, como a árvore de aloés, que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Correrá a água de seus baldes, e a sua semente será bem regada. O seu rei se elevará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e os atravessará com as suas flechas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito sejam os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então ele fala da grandeza e das forças de Israel mais uma vez no seu terceiro oráculo, e ele continua aqui ainda, versículo 13, ainda que Balaque me quisesse dar sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia contra a ordem do Senhor para fazer por mim mesmo o bem ou o mal. Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse. Ele está sendo ali falando que ele não poderia fazer o contrário daquilo que Deus falou, mas ele está o tempo todo ali tentando agradar o rei. Pode reparar isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, na quarta profecia de Balaão, ele fala muito a respeito do próprio Messias. Olha o que ele fala. Versículo 17. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe, e destruirá todos os filhos do orgulho. E Edom será sua propriedade, como também Seir, aquele que eram seus inimigos, pois Israel se tornará forte. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. E aí ele continua falando, ó, Balaão viu também Amaleque proferiu seu oráculo. Amaleque era o primeiro das nações, mas seu fim será destruído. E ao ver os queneus, proferiu seu oráculo, dizendo, a tua habitação está firme,
e o teu ninho posto na rocha. Mas o queneu será assolado até que Assur te leve como prisioneiro. E ele fala sobre mais um oráculo, versículo 23, e continuou o seu oráculo: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quidim e afligirão Azur. De igual modo afligirão Eber, que também será destruído. E aí, o total, ele fala, ele libera 7 oráculos, ou 7 profecias. Interessante que eram 7 altares, e o Senhor deu para ele ali sete palavras proféticas da grandeza e das vitórias de Israel. E aí, sim, nós terminamos, então, a visão panorâmica de números 23 e 24. E que eu quero que os irmãos tenham em ênfase essa questão de você não se preocupar se fazem trabalhos para você ou deixam de fazer. Se preocupe em desenvolver uma vida de intimidade, uma vida de busca de conhecer a Deus. Lembrando que o Senhor fala que o seu povo perece por falta de conhecimento e por falta de conhecimento da sua palavra, falta de conhecimento dos seus atributos, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, que o Senhor nos conceda graça, beleza, fome e sede pela verdade. Amém, irmãos? Graça e paz. Fui.